Fala galera, Bruno Souza na área, sejam muito bem-vindos ao canal Aprender Salesforce. E galera, esse vídeo aqui nós estamos dando sequência na nossa playlist sobre LWC e integrações REST. Esse vídeo, galera, é um dos mais importantes da playlist, que é onde a gente vai fazer mesmo a integração. Então vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, como que a gente chama o JavaScript, depois a gente chama a classe Apex e chama o endpoint da API, recebe a resposta e trata ali. Então, se você é júnior, te deram uma API para você fazer e tá meio enrolado, não tá conseguindo seguir, já tá preocupado que tá acabando o prazo, já viu o GPT, já viu a documentação, não entendeu, esse vídeo aqui é para você. Esse vídeo vai te ajudar a destravar, então assiste até o final, que com certeza você vai destravar aí nesse desenvolvimento, tá? E se você tá começando agora, tá fazendo a sua primeira integração, esse vídeo também é para você, porque nele, além de eu ensinar passo a passo como que faz, eu mostro também a documentação Salesforce, onde você acha os caminhos ali. Se você não sabe um assunto, você pode procurar lá, que ele vai te dar a resposta. E também tem um exemplo ali, eu ensino como que você copia um exemplo, cola no seu código e adapta. A gente sempre tem que fazer isso, tá? A resposta nunca vai vir certinha de acordo com o nosso caso, sempre a gente tem que adaptar. Então, se você está começando agora, quer fazer sua primeira API e quer fazer do jeito certo, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender, beleza? Então é isso, pessoal, se esse vídeo te ajudar, se você curtir esse tipo de conteúdo e quiser mais conteúdos assim, deixa seu like, deixa seu comentário, que ajuda bastante aqui o canal, beleza? Então é isso, galera, bora lá pro vídeo agora. Então é isso, galera, vamos agora voltar aqui pro nosso projetinho. Estamos aqui no VS Code. Agora que nós já montamos a nossa estrutura, né? Então nós tínhamos aqui, né? Paramos aqui no último vídeo. Conseguimos lá retornar certinho a nossa resposta. Então agora o que eu fiz? Eu criei um ficheiro aqui, um arquivo aqui JSON, então aqui está o tipo JSON. E isso aqui eu vou colar. Isso aqui vai ser a nossa resposta, tá? Vai ser fixa, mas é só para termos de... É só para mesmo a gente testar, né? Nossa resposta, né? Simular uma API. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma API agora que vai devolver isso. Para isso, eu achei uma API grátis que eu comentei com vocês no último vídeo. Vou acessar o site aqui, que é este aqui. Pronto, esse aqui eu vou deixar para vocês o link na descrição depois. Então aqui, ó, ele é um editor de API. E aqui eu coloco a minha resposta, tá? Então aqui eu vou colocar aquele JSON que vai ser a minha resposta. Então a minha resposta vai ser essa. Então aqui, se clicarmos no Create API aqui embaixo, devemos ter aqui a nossa API montada. Ele vai gerar um endereço, vamos ver. Boa, já gerou, tá aqui, ó. Então vou copiar esse endereço e vamos colocar ele no Postman para ver se ele está retornando alguma coisa, né? É um endereço público, né? Então acredito que a gente não vai ter problema em acessar ele pelo Postman. Vamos tentar aqui. Então aqui tá. Vamos ver se a gente consegue executar. Vai ser esse endereço aqui. Eu vou mandar um get e ele tem que me trazer um resultado. Vamos ver aqui. Aqui tá, ó. Boa, certinho. Então aqui, pessoal, ó, a gente está testando já. Então se fosse uma API real, a gente ia com o Postman, chamava lá, uma API que a gente não conhecia, por exemplo, né? Fazia a requisição pelo Postman, antes de tudo, tá? Antes de tudo a gente fazia isso. E aí a gente receberia essa estrutura aqui e falaria, ok, tem essa estrutura aqui. Então é um cliente que tem vários campos, várias informações. Então isso poderia ser uma classe cliente com vários atributos. Um atributo ID, nome, CPF e tudo mais, tá? Então a gente saberia já pelo Postman, antes de começar o desenvolvimento, o que a gente ia esperar aqui, tá? Então maravilha, tá funcionando. Eu vou deixar esse link guardado aqui, porque a gente vai usar ele mais pra frente, tá? Então agora vamos lá pro VS Code agora, pra gente continuar o nosso desenvolvimento. Bom, é isso, estamos aqui no VS Code. Então vamos agora, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai ter que voltar na nossa classe que vai chamar a integração, tá? Essa classe aqui, então relembrando, a gente vai criar um botão, que é o LWC. Esse botão tem um JavaScript,
Então, o JavaScript que escuta o clique do botão. Então, no momento que clicar no botão, o JavaScript vai ser executado, vai chamar esse método aqui dessa classe, SalesIntegrator. Esse método faz a integração com o sistema externo e vai receber uma resposta. Então, a gente tem que tratar essa resposta aqui primeiro e depois devolver para o JavaScript e depois mostrar na tela. Então, esse é o fluxo, tá? Esse é o fluxo que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá fazer esse fluxo agora. Então, aqui ó, a gente tem nosso método, consultor Serasa. Então, a gente receberia um CPF aqui, a gente teria que enviá-lo na nossa requisição, tá? Mas, como a gente não consegue nessa API aqui, a gente vai chamar sempre o mesmo endpoint, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que estruturar aqui, ó. Nós temos o endpoint, que é isso aqui. Vou fazer de um jeito não muito certo primeiro, tá? Depois a gente vai melhorando, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso endpoint. Endpoint Serasa. Então, vou ter que colocar o nome da variável. Variável, pessoal, é o básico, tá? É variável sempre com nomes descritivos, tá? Você tem que bater o olho numa variável. Pelo nome dela, tem que saber o que ela armazena, tá? Então, sempre você coloca um nome descritivo nela. E sempre no camel case. O camel case é o quê? É isso aqui, ó. Começa com letra minúscula, trocou de palavra, aqui, né? Letra maiúscula. Se tivesse outra palavra aqui, letra maiúscula, e assim por diante, tá? Então, isso aqui chama camel case. Então, tá. A princípio vai ser assim. A nossa variável seria essa. E agora, como que a gente faz essa chamada, pessoal? Então, aqui, a gente vai ver agora como que a gente faz. Eu sempre falo, pessoal, quando a gente não sabe fazer uma coisa... Agora tem um GPT, né? Então, agora todo mundo já está pegando esse atalho e buscando direto no GPT. Tá? Se você for lá, ele vai te falar. Mas, até pouco tempo atrás, a gente usava a documentação do Salesforce. Então, pessoal, como eu já falei, né? Eu gosto bastante da documentação do Salesforce. Hoje, como está ficando cada vez mais fácil, se você procurar no GPT isso, ele vai te trazer a resposta, tá? Mas eu vou mostrar também como que a gente acha isso na documentação do Salesforce, que é uma documentação bem completa, eu gosto bastante, sou muito fã da documentação do Salesforce e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, vamos aqui para o Chrome e vamos procurar aqui, ó, Apex Callout. Vocês vão ver que ele vai trazer vários resultados aqui, ó. E é uma documentação de desenvolvedores, ó. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é muito completo, pessoal. Então, eu acredito ainda que vale a pena você procurar por aqui ainda, tá? Consultar essa documentação, porque é bem completa. Mesmo tendo as IAs hoje em dia, eu acho que vale a pena consultar, tá? Porque tá muito completo aqui, ó. Então, aqui é um passo que a gente tem que fazer aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, se a gente fosse ver a documentação de como usar o GET, a gente viria aqui, ó, fazendo callouts. Callouts são chamadas externas, né? Então, seria basicamente isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Então aqui, pessoal, na documentação, você vai ter vários exemplos de como utilizar e aí você pode se basear nele, tá? Então aqui, ó, ele tem uma chamada externa que é um GET, ó, tá vendo aqui, ó? Então, através desse exemplo aqui, a gente pode se basear nisso, não vai ser igualzinho, tá? A gente tem que mudar algumas coisas, mas se a gente fizer uma coisa parecida com isso, é para funcionar, tá? E é sempre assim, pessoal, você que está começando agora, né? Você que não é da área, você às vezes vai achar coisas na internet que se você copiar e colar, não vai funcionar de cara, você vai ter que adaptar, é sempre assim, tá? Sempre assim, até coisas que o GPT gera, às vezes ele não vem certinho, você tem que adaptar, então... É assim que funciona, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma documentação, vou até salvar esse link e deixar na descrição depois. E aqui a gente tem exatamente uma chamada de GET. Então eu vou copiar esse trecho todo aqui. Vou colar no meu VS Code e a gente vai adaptando lá. Bora lá. Então essa aqui vai ser a minha classe. O meu método tá aqui, tá? Eu vou colar esse método, vai ficar meio estranho, mas a gente vai arrumar depois, tá? Então... ali ele tem uma classe inteira ali que eu vou ter que apagar algumas coisas, tá? Então aqui, ó,
Ele criou uma classe com um método dentro. Então isso aqui eu posso apagar tudo, ó. Apaga aos poucos para você não confundir. Então, por exemplo, apago primeiro a declaração da classe e o fechamento da classe. Depois eu apago o método e o fechamento do método, tá? Então aqui, beleza. Então basicamente é isso que eu vou ter que utilizar no meu código, tá? Vamos fazer uma indentação aqui. Deixar certinho, tá? Vamos só tirar esses espaços aqui, né? Pronto. Então aqui, ó, ele até já tem o passo a passo. Instancia um objeto HTTP Object e criou esse H aqui. Instancia uma requisição, request, hack, seta o endpoint e seta o método. Tá? Beleza. Então aqui, eu vou apagar esses comentários. Vou deixar esses comentários aqui. HTTP, vou colocar HTTP request, HTTP rec, vou deixar assim. Eu não gosto de colocar variáveis com apenas uma letra no nome, eu acho que fica zoado. Então, prefiro deixar desse jeito, tá? Então aqui a gente vai usar isso aqui lá embaixo, tá vendo? O H está sendo usado aqui embaixo. Então vou colocar isso aqui. Então aqui eu criei uma instância do HTTP request. E HTTP, aliás, é uma classe do Apex, tá? Isso aqui é uma classe interna do Apex. Depois criamos uma HTTP request. Então diferenciar aqui, né? Rec class. Muda aí, se você está copiando do meu, muda aí, coloca rec class. Essa aqui pode ser request, pode ser rec mesmo, tá certo. E aí aqui o que a gente faz, ó. A gente tem um método, dentro dessa classe tem um método setEndpoint, que é o quê? Eu vou setar o endpoint, eu vou falar qual endpoint eu quero utilizar. No nosso caso, ó, tá aqui já, ó. Vamos colocar esse carinha aqui dentro. E qual o método que eu vou usar? É o get, tá aqui. E agora a gente, ó, send the request and return a response. Então a gente vai pegar, vai enviar uma requisição pela classe HTTP, ó. Tanto é que eu usei o HTTP aqui de novo. E essa classe, ele tem o método send, enviar. Enviar o quê? A requisição. Então você está vendo que a gente montou a estrutura, ó. Eu criei uma classe HTTP. Essa classe tem métodos dentro dela. Depois eu posso até mostrar na documentação ali que a gente acha tudo isso aqui. Se a gente procurar, a gente acha lá. Aí criei uma instância de HTTP request, que é a requisição em si. E a requisição ela tem que ter parâmetros. Tem que ter o quê? O endpoint para onde eu vou mandar, o método que eu vou mandar. Então aqui, ó, nós setamos aqui setEndpoint, o endpoint que eu estou utilizando, e o setMétodo, o método que eu estou utilizando. Então depois disso, eu mando um dentro do outro. Eu chamo a minha classe HTTP request class e mando o hack dentro do método send, tá, pessoal? A gente usa muito isso, tá, pessoal? Mandar uma estrutura dentro da outra, tá? Isso a gente usa demais, tá? E depois disso tudo, eu vou receber numa outra estrutura, ó, HTTP response. É uma outra classe do Apex também, de armazenar respostas. Então, o que eu mandei aqui, eu vou jogar dentro disso aqui, ó. Isso aqui vai ser minha resposta. Eu vou até colocar em português resposta, para ficar mais visível, mais legível, tá? E aí, eu já estou retornando a minha resposta aqui, ó. Aí na resposta, ó, de novo, ó. Essa classe, ela tem um método chamado getBody. E aí, eu dou um resposta.getBody, porque se eu der só a resposta, ele vai trazer um monte de coisa. Essa classe tem várias coisas dentro dela. Mas se eu falo, eu só quero o body dela. Então, eu sou o getBody, eu vou dar o corpo. A resposta é o corpo. O corpo vai ser o quê? Vai ser isso aqui que a gente criou. O corpo vai ser... Cadê aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o body que a gente vai receber da API, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro, tá? Um pouquinho confuso agora, mas não se preocupem que vai ficar mais claro. Então vai ser isso. Ó, agora eu tinha um return já antigo aqui, né, que eu tinha feito da outra vez. Vou comentar esse return.
e vou salvar aqui. Pera aí, só um instante. Salvar e mandar para nossa org. Dar um deploy para nossa org. Vamos ver se vai dar algum problema. Acredito que não, mas vamos ver. Ó, rodou bala, então tudo isso aqui funcionou, tá? Agora vamos fazer o teste para ver como que ficou. Se vai funcionar de primeira ou se precisa de algum ajuste ainda, tá? Vamos lá. E pessoal, antes da gente continuar aqui e testar o nosso código, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as classes que tem dentro da documentação, tá? Então vamos ver aquela primeira classe que é o HTTP. Ó, ela já está aqui, ó. Ó, todas as classes estão aqui, ó. HTTP Request e a Response. São as 3 classes que estamos usando no nosso código, tá? Vamos ver a primeira classe aqui, ó. Ó, ela tem o método send. Então a gente está mandando, ó. A gente está usando esse método aqui, ó, send. Então aqui ele fala tudo que o método... Como que funciona esse método, né? Ó, ele pega... O tipo dele é system.http request, ou seja, que é essa outra classe aqui, tá vendo? Do mesmo tipo dessa classe aqui, ó. Então a gente tem que utilizar, ó, a estrutura dele aqui, a assinatura dele aqui, ó, é o método send e o parâmetro dele, né? Lembra do parâmetro que eu coloquei lá no nosso método do Apex? Lá no nosso método o parâmetro é uma string, é um CPF. Aqui qual que é o tipo do parâmetro? HTTP request, que é uma outra classe. Ó. Então o parâmetro chama request e a classe é HTTP request. Agora se entrarmos nessa classe aqui, ó, ele vai ter também tudo destrinchado aqui, galera. Ó. Por isso que eu gosto dessa documentação, tá? HTTP request class é o nome dela. Tem exemplos de uso de novo. E é para ter os métodos aqui embaixo. Cadê os métodos? Aqui, ó. GetBody, que a gente está usando na resposta. Ó, que legal. GetBody vai ter o setEndpoint. Tem mais métodos que dá para utilizar, tá? Geralmente a gente não usa tudo, tá? Se a gente precisar, a gente vem aqui, consulta e usa. Mas, ó, a gente está usando o setMethod, que é o get, e o setEndpoint, ó. Ó, tem getEndpoint também, tem setEndpoint. Cadê? Aqui, ó. Ó, especificar o endpoint para essa requisição. Ó. Então, se você clicar nele, ele vai te dar aqui, ó. Você usa ele chamando setEndpoint e o argumento, né, o parâmetro que ele precisa é uma string, né, que vai ser o endereço que você vai utilizar. Até aqui tem um endpoint, é esse aqui, é um exemplo de endpoint. Ó. Você coloca isso numa variável e joga aqui, né? Ou você joga aqui de dentro, não é muito recomendado, né, tá hardcoded assim, né? Ou você pega e joga ele aqui dentro numa variável ou direto na string, tá? E aí a última classe é a resposta, HTTP Response. Ó. Ela também vai ter aqui, ó, aqui é o exemplo de chamada, né? Ele fez uma requisição, mandou, e na resposta ele vai ver aqui, ó, GetBody, ó. O res é uma instância de HTTP Response e usou o GetBody. Aí o GetBody, ó, vou até confirmar o GetBody se ele retorna uma string também. É a string, então tá certinho. É, isso mesmo. Então ele vai trazer só o body, tá? Então isso aqui só para vocês verem, pessoal, que apesar de termos as IAs, essa documentação Salesforce é bacana. Inclusive, eu trabalho com devs de outras equipes aí, e quando eles precisam procurar alguma coisa, eles elogiam também que eles falam que é muito completa, tá? Então vale a pena usar sim, que tem muita coisa bacana aqui, tá? Então, pessoal, beleza, voltando pro nosso código aqui. Vamos testar então se isso aqui está funcionando, tá? Então a princípio ele não deu nenhum erro aqui, então o que significa que teoricamente está funcionando, tá? Mas é somente na prática que a gente vai ver se funcionou mesmo ou não. Antes de testar, eu vou dar um system debug aqui. Eu quero ver a resposta. O que ele vai me devolver. Aqui tem que só colocar um mais aqui, que ele tá pegando do System Console, tá? Tá confundindo aqui as linguagens já, ó. O VS Code tá meio louco. Beleza, galera, então deu certo aqui. Vamos agora pro nosso componente, agora que a gente vai, de novo, chamar aqui a nossa classe Apex, tá? Então vamos aqui no LWC. Estamos aqui nele, vamos no controlador JS. Aqui tá.
Então aqui, novamente, pessoal, eu preciso então fazer o quê? Quando o user clicar aqui nesse botão, ó, vou clicar no botão, o onClick vai ter que chamar essa função Serasa Integrator que está aqui no JS, ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Beleza. Inclusive a gente já testou no outro vídeo e funcionou. Vou até deixar aberto aqui para a gente fazer mais uns testes, tá? Então vamos lá. Essa função vai ser responsável por chamar a classe Apex, tá? Só que ainda a gente não está chamando. Então como que a gente vai fazer essa chamada? Vamos ver na documentação como faz essa chamada, galera. É isso. Se você não sabe, se você nunca fez, procure e você vai achar. Então vamos de novo aqui na documentação. Pessoal, procurei aqui a documentação do LWC, como chamar o Apex, e achei essa documentação, galera. Então aqui também tá bem fácil de você seguir o exemplo e fazer a sua, tá? Então aqui, ó, ele nos mostra aqui, ó, como importar a classe e o método, né? Então a gente vai ter que dar um import. Essa estrutura basicamente é a mesma, tá? Apex, nome da classe, ponto, nome do método. E aí a gente faz essa estrutura aqui, ó. Eu vou copiar, eu vou deixar e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aquela hora, tá? Então eu vou copiar primeiro essa linha aqui. Vou jogar ali no VS Code. E aí a gente vai alterando, tá? Eu vou copiar o resto. E aí a gente vai fazendo de acordo com o que a gente precisa. Então aqui ele pegou, ele criou um método, eu já tenho, ele criou a função, eu já tenho a função. Então aqui de novo, a minha função já está aqui dentro, ó. Ele tem uma função que é essa handle load. Eu posso tirar isso aqui. Não, deixa eu ver, peraí. Posso tirar isso aqui. Só identar aqui. Aqui ele criou duas variáveis que eu não vou usar. E que acho que eu posso tirar isso aqui também. Esse await, já usei sem e costuma funcionar. Então tá, então aqui que a gente faz? Pegamos aqui o nome do método, não quero isso, então o meu vai ser get Serasa information. E a nossa classe é a Serasa Integrator. Então aqui tá errado. Serasa Integrator. Ponto, nome do método. Nosso método, ele é o consulta Serasa. Então aqui é só substituir. Então aqui, maravilha, a gente já importou nosso método e vamos usá-lo aqui para fazer a chamada. E aqui, vamos só arrumar isso aqui, né? Colocar Serasa Response aqui, ó. E vamos criar esse erro também, o erro. Temos que ter o erro também. Então aqui a gente vai guardar o que a classe retornar. Vamos colocar aqui na Serasa Response. Então aqui vamos fazer um console.log. Resposta classe Apex vai ser. Agora sim eu posso usar a vírgula aqui. O Serasa, Serasa Response, tá? Maravilha. Se der algum erro, aqui ó, esse contato eu não tenho, tá? Então não preciso colocar nada aqui. Ele tá colocando undefined isso daí, ó. Eu não quero fazer isso. Eu só vou mostrar por enquanto. Resposta classe Apex erro. Resposta classe Apex sucesso. E a gente mostra o erro quando der erro e sucesso quando der sucesso. Então a gente vai alterar isso aqui, vamos fazer deploy. Então aqui já está. Maravilha, isso que eu ia fazer agora. Ó. Ele não encontrou, ele deu um erro porque ó, ele não encontrou uma classe referenciada Serasa Integrator. Por quê? Porque ele está dando esse erro?
Porque nós temos que colocar uma notação na classe. Se você ver aqui, ó, a notação no método, aliás, ó, aqui é a classe que ele está chamando, ó, contact controller. Falta colocar isso aqui na nossa classe, ó, aura enabled. Essa notação que faz com que o LWC reconheça esse método. Então, ó, como a nossa não tem, ele deu esse erro. Então, vamos lá na nossa agora. Vamos vai na nossa classe aqui e joga aqui em cima, ó. Então a gente salva, faz o deploy para nossa org. Boa, fez. Agora sim eu faço o deploy disso aqui. E já é para parar de dar aquele erro. Ah, maravilha, já funcionou. Boa. Então, perfeito, já estamos quase funcionando, pessoal. Agora a gente vai abrir a org e vamos ver se já está funcionando ou se está dando algum problema ainda. Vamos abrir aqui essa nossa org. Então aqui, pessoal, estamos aqui na nossa account, tá? E nosso botão está aqui, ó. Vamos fazer aquele debug novamente. DevTools, aliás. Deixa na aba console. Então, se eu clicar aqui, quando clicarmos aqui no Consulta Serasa, o nosso JavaScript deve ser acionado, depois a classe Apex, depois a API e depois vai dar um erro ou vai dar sucesso, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Clicamos. Aqui, pessoal, temos uma resposta aqui e temos um erro. Boa. Eu estava à espera disso já, mas vamos ver. Só para mostrar para vocês. Se clicarmos, ele vai falar o erro certinho. Ó. Exception. System Callout Exception. Exatamente isso, pessoal. É um ponto que eu queria falar para vocês, mas eu achei interessante dar o erro para vocês verem e ficar mais didático, tá? A gente tem que liberar esse endereço, esse endpoint que a gente vai... Todo endpoint que a gente vai chamar no Salesforce, na verdade, nós temos que liberar primeiro nas configurações do Salesforce para ele conseguir chamar. Então, por segurança, ele não faz chamada externa se não tiver numa whitelist, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, ele está falando aqui, ó, esse endpoint não é autorizado. Vai até o setup, remote site settings e libera lá. Então, nós temos que ir nesse caminho aqui e liberar o nosso endpoint, tá? Isso aqui é bem simples de fazer, tá? Já vou fazer agora aqui, inclusive. Vamos aqui, ó, no setup. Vou abrir outra tab aqui. Nós vamos em remote site settings. Já temos um link que eu liberei aqui e eu vou liberar mais um, que é o nossa API. Então, eu vou pegar ela aqui. Vou colocar API aula YouTube. Pronto. API Serasa, pronto. E vou salvar. Agora, se nós voltarmos aqui, voltarmos no DevTools, vamos ver se ele já vai deixar a gente chamar ou se vai dar algum problema. Vamos clicar aqui. Talvez tenha que atualizar, tá? Mas vamos ver. Opa, agora acho que não deu erro não, hein? Tá aqui pra baixo. E tá lá, a nossa resposta tá aqui, ó. Então, galera, é isso, ó. Nossa resposta tá aqui. Deixa eu ver se ele ficou aqui. É, ele tá deixando desse jeito mesmo. Achei que ia ficar já certinho formatado, mas talvez tenha que colocar um JSON string e tudo mais, mas não tem problema. Mas aqui a gente conseguiu ver, ó, que já deu sucesso. Então, isso aqui eu vou ter ali no meu VS Code, eu vou ter lá no meu JS, ó. Vamos abrir aqui, ó. Essa resposta tá aqui, ó. Então, o meu Serasa Response tem esse conteúdo. Então, já ficou aqui, ó. Já conseguimos chamar. Então, olha o que a gente fez aqui, ó. A gente fez
o clique do botão chamar o JS chamar a classe Apex, o Apex chamar a nossa API e depois a gente devolver isso para o JS. Então, maravilha, perfeito, funcionou. E agora a gente vai continuar fazendo a nossa lógica, que é pegar esses dados aqui, o nome, CPF, a gente pode pegar qualquer dado que chegou na resposta e mostrar ali para o cliente, pode fazer o que a gente quiser ali, tá? Então isso vai ser o tema da próxima aula, tá, pessoal? Então nós conseguimos avançar no nosso desenvolvimento. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a parte de exibir isso para o usuário e também vamos dar uma melhoradinha no nosso código ali. Não vamos deixar ali o endpoint hardcoded, então a gente vai colocar isso de uma forma melhor, de uma forma de acordo com as boas práticas, para melhorar o nosso código, beleza? Então é isso, pessoal, espero vocês aqui no próximo vídeo. Até lá e abraço!